Bem-vindo ao nosso canal. Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim, juntos, podemos espalhar o amor e a verdade do Evangelho. Vamos começar? Atos 1. O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos inicia a narração da expansão da Igreja, com Jesus Cristo orientando seus discípulos após a ressurreição e antes de sua ascensão aos céus. Ele os instrui a permanecerem em Jerusalém e aguardarem o cumprimento da promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo. Neste momento marcante, Jesus sobe aos céus diante dos discípulos, deixando a missão clara: serem testemunhas do Evangelho, começando em Jerusalém e se estendendo até os confins da terra. Além disso, vemos a escolha de Matias para substituir Judas, reafirmando a continuidade do grupo apostólico. Este capítulo nos lembra que, com o poder do Espírito Santo, a missão de proclamar o reino de Deus continua viva em cada geração. O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos é o início da continuidade da obra de Jesus por meio de seus discípulos. Ele apresenta dois eventos centrais: a ascensão de Jesus ao céu e a escolha de Matias como apóstolo, substituindo Judas Iscariotes. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Atos dos Apóstolos 1 do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. Jesus ascende ao céu. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. 2 até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. 3 Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. 4 Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. 5 Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. 6 Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? 7 Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. 8 Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 9 Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. 10 E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. 11 Que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos ver uma análise textual. Jesus ascende ao céu, Atos 1, versículos 1-11. Lucas, o autor do livro, dirige-se a Teófilo, recapitulando os ensinamentos e ações de Jesus, culminando em sua ascensão. Durante os 40 dias após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, ensinando sobre o reino de Deus e prometendo o envio do Espírito Santo. Ele os instrui a permanecerem em Jerusalém até receberem essa promessa, capacitando-os a serem suas testemunhas até os confins da terra. Ao ser elevado ao céu, anjos aparecem para assegurar que Jesus retornará da mesma maneira que subiu, fortalecendo a esperança futura dos discípulos. Matias é escolhido para substituir Judas. 12 Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. 13 Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago.
14 Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 15 Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. 16 E disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. 17 Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. 18 Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. 19 Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. 20 Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. 21 Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. 22 Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. 23 Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. 24 Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido. 25 Para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. 26 Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Vamos ver uma análise textual. A escolha de Matias, Atos 1, versículos 12 e 26. Após a ascensão, os discípulos voltam a Jerusalém e se dedicam à oração em unidade, junto com mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Nesse contexto de comunhão, Pedro destaca a necessidade de cumprir as Escrituras, substituindo Judas, que traiu Jesus e teve um destino trágico. 2 homens são indicados como candidatos: José, Barsabás e Matias. Após a oração e o uso de sortes, Matias é escolhido, completando novamente o número dos 12 apóstolos. Significado e relevância. Este capítulo ressalta a continuidade do plano divino após a ressurreição de Cristo. A ascensão de Jesus confirma sua glorificação e a promessa de que ele voltará. A escolha de Matias demonstra o compromisso com a liderança espiritual e a fidelidade às Escrituras. Além disso, destaca a preparação para a vinda do Espírito Santo, que capacitaria os apóstolos para sua missão global. Esse início estabelece a base teológica e espiritual para o resto do livro, mostrando que Deus guia, capacita e preserva sua igreja na missão de proclamar o Evangelho. Este texto, que relata a escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes, possui grande significado tanto teológico quanto histórico para a formação da igreja primitiva. Vamos explorar o seu contexto e significado. Um contexto da reunião. Após a ascensão de Jesus, os discípulos retornaram a Jerusalém e se reuniram no cenáculo, aposento superior, para oração e comunhão. Esse grupo incluía os apóstolos restantes, Maria, mãe de Jesus, outras mulheres e cerca de 120 seguidores. Esse período é marcado por unidade e busca espiritual, enquanto aguardavam o cumprimento da promessa do Espírito Santo. 2. O papel de Pedro. Pedro assume uma posição de liderança e apresenta a necessidade de substituir Judas Iscariotes. Ele conecta os eventos da traição de Judas ao cumprimento das Escrituras, citando o livro de Salmos como base para sua ação. A liderança de Pedro reflete o início da estruturação da igreja e a importância de seguir a direção das Escrituras e do Espírito Santo. 3. A tragédia de Judas. O texto narra a morte trágica de Judas, que serve como um aviso sobre as consequências do pecado e da rebelião contra Deus. O campo adquirido com o dinheiro da traição passa a ser chamado de Aceldama, campo de sangue, um símbolo de sua traição e arrependimento tardio. 4. Critérios para a escolha. Pedro estabelece critérios claros para a escolha do novo apóstolo. Ele deveria ter acompanhado o ministério de Jesus desde o batismo de João até a ascensão e ser uma testemunha da ressurreição. Isso reforça a importância do testemunho direto na liderança apostólica. 5. O processo de escolha.
2 homens foram indicados: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Após oração pedindo a orientação de Deus, os apóstolos lançaram sortes, uma prática comum na época para discernir a vontade divina. A escolha de Matias demonstra a confiança dos discípulos de que Deus estava guiando o processo. 6. Significado espiritual. A inclusão de Matias como o 12º apóstolo simboliza a continuidade e a completude do grupo apostólico, que representa as 12 tribos de Israel. Isso também marca a preparação final dos apóstolos para receberem o Espírito Santo e iniciarem a missão de expandir a Igreja pelo mundo. 7. Aplicação atual. O episódio destaca a importância da oração, da busca pela orientação divina e da unidade na comunidade cristã. Também sublinha a necessidade de líderes espirituais com experiência, compromisso e um testemunho autêntico. Em resumo, a escolha de Matias reafirma a fidelidade dos apóstolos às Escrituras e ao plano de Deus, preparando a Igreja para cumprir sua missão de testemunhar o Evangelho até os confins da terra. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo, né? Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!